Em plena pandemia do coronavírus e com a população em isolamento social, as empresas procuram buscar alternativas para a manutenção dos negócios. No mercado de concessionárias de veículos não tem sido diferente, ainda sem autorização para funcionar com os salões abertos aqui em Salvador. As concessionárias de veículos também procuram se reinventar. Quem conversa conosco sobre o assunto é o gerente nacional de pós-vendas do grupo GNC, que administra 26 concessionárias na Bahia, Ceará, Pará e em Minas Gerais, Jefferson Nogueira Santos. Seja bem-vindo. Bom dia, Jefferson. Opa, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Qual novo modelo de negócios tem sido adotado para manter a venda de veículos com esse mercado todo afetado pela pandemia do coronavírus? Xará. Então, nós estamos trabalhando 100% online na área comercial, né? Na venda de veículos novos e usados. 100% online. Você consegue fazer toda a negociação, do início ao fim, até mesmo a parte contratual, tudo online. Você entra nas redes sociais, gera o lead, né, a partir dali, e nossos vendedores vão acabar, né, fazendo o contato e fazendo todo o trâmite online. Acaba sendo uma alternativa viável. Agora, isso mesmo assim tem representado um baque forte nas vendas? Vocês já contabilizam algum prejuízo ou não foi detectado esse prejuízo, Jefferson? Então, nós tivemos uma perda, né, significativa, né? Na área comercial, a gente está lá em torno de um faturamento de 30% do que acontecia antes. E isso vai fazer com que o próprio modelo ele se readapte, não somente a esse cenário. Então, essa questão do online ela vai ter que ser mais utilizada realmente pelos clientes. Então, como é uma fase de adaptação, entendemos que leva um tempo, mas tanto a concessionária ela está se adaptando, já está adaptada ao sistema online, os nossos clientes também eles vão precisar utilizar esse sistema, se adaptar a esse novo modelo de negócio que vai ser bastante usado, que vai evitar um pouco mais esse contato, né? Na verdade, o que está acontecendo hoje é que o estilo de vida mudou, né? Jefferson, além do serviço de venda, as concessionárias também são responsáveis por revisão, serviços de oficina e até o decreto da prefeitura considerou, por exemplo, lojas de autopeça como atividades que devem permanecer funcionando. Como é que está esse funcionamento das oficinas nesse período de pandemia? Então, ele realmente é um serviço essencial, né? Os carros eles não podem ficar parados. E é uma necessidade. Hoje não é só uma questão de vaidade, né? Por necessidade que muitos de nós temos carro. No início da pandemia, nós tivemos também uma queda expressiva. Caímos também em 70% do negócio. Porém, Jefferson, a gente vem percebendo um crescimento. Hoje nós já estamos com 55%, né, já de crescimento. Então nós já estamos aí passando dos 60% de atendimento. E isso vem gradativo. A gente iniciou o mês com 53%, hoje já está um pouquinho acima de 60%. Então a gente percebe uma melhora gradativa, onde as pessoas elas realmente estão se conscientizando que há necessidade de fazer a manutenção dos seus veículos e uma eventual necessidade de um reparo, né? E é muito importante estarmos de portas abertas para atender esse público. Jefferson, as empresas normalmente têm seus planos seus planejamentos para os próximos meses, próximos anos, e o setor de concessionária de veículos não é diferente. Inclusive, já em 2019 projetava-se algum crescimento no setor para 2020. Como é que está esse planejamento a médio, longo prazo a partir de agora? Tudo aquilo que nós planejamos o ano passado, previsto para esse ano, esses planos eles foram, vamos dizer assim, prorrogados, né? Isso vai acontecer agora em 2021.
Esse ano de 2020 é um ano de readaptação e a gente vai ter que acompanhar esse ritmo, né, esse crescimento que vai ser de forma gradativa. Nós não temos como precisar o mês certo que tudo isso vai voltar ao normal. Mas a gente entende que a partir de meados de junho, já a engrenagem já comece a rodar, até mesmo por conta da queda que entendemos que vai acontecer com relação a essa pandemia, né, ao Covid-19. E aí começa a entrar no eixo, vamos dizer assim. Jefferson, a gente ouviu aqui que você também tem dado dicas de quais são os cuidados que as pessoas devem ter com o próprio carro nesse momento da pandemia, para eventualmente o carro não ser um vetor de transmissão do novo coronavírus. Você poderia compartilhar com os nossos ouvintes? Com certeza. Essa é até uma questão do próprio cenário. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países no ano passado e falava-se muito em mobility, né? Mobility, que o cliente estava mudando, ele estava saindo daquela tendência de possuir um carro para usar, para experimentar. Só que agora, com essa pandemia, até mesmo esse próprio cenário ele mudou. Por quê? Porque o cliente agora ele precisa possuir o carro, ele precisa ter o carro, porque é muito mais seguro para ele. Imagina você estar andando num carro que outras pessoas andou no decorrer do dia. O risco, né, da contaminação ela passa a ser maior. E o carro sendo seu, de sua posse, você acaba conservando melhor, higienizando melhor e tendo a certeza de que ali dentro você está mais protegido, vamos dizer assim. Essa questão da segurança é um dos fatores, mas existe outro fator também que é o carro parado, costumam falar que o carro adoece. E aí o que acontece? Por ser um bem de consumo durável, de valor expressivo, ele pode nos acarretar um prejuízo financeiro se mantivermos o carro parado. Ele não foi feito para estar parado. Algumas montadoras escrevem nos seus manuais utilização severa e pede para que o nível de manutenção ela seja feito com um intervalo menor de tempo. O que é o uso severo? A utilização severa, nós, às vezes, podemos, por não entender, pensarmos que é uma utilização muito brava, é você rodar muito, é você submeter o carro a condições variáveis, mas não é isso. A utilização severa é você utilizar o carro da forma como ele não foi projetado para isso. Por exemplo, ficar parado. O carro foi feito para rodar. E aí eu tenho realmente, em algumas oportunidades, podendo falar, né, eu falo dessas dicas que nós precisamos ter com relação ao carro parado. O carro parado ele pode trazer problema, né? Em alguns momentos eu fui questionado sobre bateria, sobre pneu, sobre o próprio motor do veículo e sobre a manutenção dos componentes internos, né? Por conta de você estar usando álcool. Então são algumas dicas que eu tenho falado que vai evitar você comprometer seu orçamento no futuro. Finalmente, nós estamos vivendo essa crise atualmente. E essa crise, ela acarreta o quê? Uma perda financeira significativa. E imagina você ser surpreendido daqui a alguns meses com o orçamento do seu veículo, simplesmente porque você deixou ele paradinho, que você não se preocupou com ele. Nós precisamos sim rodar com o carro. É necessário que o carro ele ande um pouco, ele rode um pouco, isso é extremamente importante. E as manutenções ela continue fazendo. Algumas pessoas também me questionam a respeito da prorrogação, né, por parte das montadoras. Acredito que todas as montadoras prorrogaram o prazo de garantia. Então, com relação à garantia, os clientes não devem se preocupar tanto. Dê uma ligadinha para a concessionária e veja lá a marca lá do veículo, qual foi o prazo que foi estendido. Porém, não pode esquecer que ele parado e sem fazer as manutenções, ele pode acarretar o proprietário
uma oneração, né, no orçamento, porque assim, quando você vai fazer uma manutenção, não tenha dúvida, o custo disso é muito menor do que um reparo. Se você faz uma manutenção, sei lá, você vai gastar lá 400, 500 reais, mas se você for fazer um motor, não dá nem para eu te falar aqui com precisão quanto gastaria, mas com certeza 5, 6 vezes ou mais, né, desse valor. Não tenha dúvida, é um cuidado redobrado aí por conta dos proprietários de veículos e uma readequação, uma reinvenção para sobreviver nesse atual cenário de pandemia, um mercado renovado que todos os empreendedores e empresas têm que estar com a antena ligada para encontrar esse caminho. A gente agradece ao Jefferson Nogueira Santos, ele é gerente nacional de pós-vendas do Grupo GNC, grupo que administra concessionárias na Bahia, Ceará, Pará, em Minas Gerais. Muito obrigado, Jefferson. Bom dia para você. Ok, Jefferson. Bom dia, muito obrigado a todos. Forte abraço. E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7:26 PM.